Terceira edição do Prêmio Esdras de Ensino do Direito. A gente pergunta, as pessoas premiadas respondem. O que te motiva a ser professor? O que me motiva a ser professor é o brilho no olho. Aquele sentimento que a gente tem algumas vezes ao longo do ano, de que despertou interesse, a curiosidade no aluno. Acho que a ideia de simplesmente passar conhecimento nesse mundo de tanta informação perde um pouco da importância, ganha mais importância o ser aquele que a pessoa é capaz de desenvolver a curiosidade, de desafiar a pessoa a pensar de outra forma. Então, em suma, o que me motiva a ser professor é o desafio. O que me motiva a ser professora? Esta é uma pergunta difícil, mas eu acho que eu reflito sobre ela sempre. Eu diria que a troca entre ensinar e aprender, e até acho que aprendo mais do que ensino, é a substância fundamental. É a perspectiva de contribuir para a formação de outras pessoas, de inspirar, de fazer diferente. Então, acho que isso aí, de fato, é a minha maior motivação, apaixonada em ser professora. Bom, a motivação para ser professor, ela chegou de forma totalmente espontânea na minha vida, quando eu iniciei na pós-graduação Lato Sensu. Eu era professor, eu ingressei inicialmente, quando me formei em economia, como professor do ensino médio, na mesma escola pública onde eu estudei, que é o Colégio Estadual Severino Vieira. Com 22 anos de idade, eu já era professor lá dos cursos técnicos de administração. Então, eu recebi uma possibilidade de uma bolsa para fazer a pós-graduação Lato Sensu, e chegando lá, todos os meus professores diziam que eu tinha uma vocação acadêmica. Aí foi um caminho de entrar no mestrado, do mestrado para o doutorado. E o que me motiva hoje muito mais a ser professor, eu leciono na pós-graduação estrito sensu, em 4 programas de pós-graduação entre UFBA e UNEB aqui. Sou professor da graduação em Direito todos os semestres, participo das atividades de extensão também. Mas o que me motiva é justamente essa possibilidade de construção de uma melhor condição humana para a sociedade. Eu acho que é uma missão que eu tenho, vejo isso mesmo como uma missão. Tenho quase 30 anos como professor, entre professor do ensino médio e professor universitário, que eu iniciei nos anos 2000. Eu vejo isso como uma missão, eu tenho a possibilidade de ajudar muitas pessoas. O centro de pesquisa que eu dirijo atendeu em 2019 mais de 6.000 pessoas, então isso me dá uma grande motivação, o reconhecimento dos alunos também pelo trabalho, eles são grandes voluntários. Eu tenho muitos ex-alunos que são voluntários do nosso trabalho hoje em dia. Eu acredito muito no ensino pela pesquisa. Eu vejo a pesquisa como o princípio educativo do ensino superior, e a pesquisa não fala aquela pesquisa que exige grandes recursos, mas essa pesquisa voltada para a comunidade, onde a gente pode resgatar o compromisso social da universidade. Eu tenho uma forte vocação para o campo dos direitos humanos, para o campo social, então isso assim dá grande motivação para ser professor, continuar investindo na formação. Eu acredito muito que o caminho para a felicidade é o conhecimento. Eu sou pai de filhas gêmeas, uma se chama Sofia e a outra se chama Beatriz. A origem da palavra Sofia vem de conhecimento, sabedoria. Beatriz é aquela que traz a felicidade. Então, a poesia, a filosofia que está no nome das minhas filhas é o conhecimento, ele traz felicidade. Isso está na teologia da libertação, isso está na teoria da libertação, isso está nas epistemologias do Sul, de todas as teorias onde eu sigo para desenvolver esse trabalho. Então, acredito muito que como diz Nelson Mandela, a educação é a grande arma que nós temos para inspirar pessoas a transformar o mundo. Bom, a minha motivação de ser professora foi sempre ter essa conexão com pessoas. Quando eu fui fazer curso de Direito, não imaginava que eu estaria na docência, mas o que me motiva muito é fazer parte dos sonhos das pessoas, das realizações, das construções, e saber que realmente, através da minha história, do meu trabalho e daquilo que eu faço, eu vou conseguir não só ajudar na vida particular desse aluno, dessa aluna que está comigo, mas esse aluno, essa aluna também ser uma pessoa de profunda transformação na sociedade.
Então, isso com certeza é aquilo que mais me motiva quando eu penso na perspectiva em ser uma professora, uma educadora. O que me motiva a ser professor hoje não é exatamente o que me motivou a ser professor quando eu comecei a carreira, né? Eu comecei a carreira de professor, em alguma medida, por uma falta de outras alternativas num determinado momento da minha carreira, né? Eu já fazia mestrado e a docência parecia uma coisa mais lógica, mais adequada àquele momento que eu estava vivendo. Mas eu não tinha formação para isso, eu não tinha nenhuma reflexão que me motivasse, que me explicasse o que me motivava a ser professor, a não ser era uma maneira de ganhar dinheiro naquele momento, né? Mas, com o passar do tempo, lidando com os alunos, vendo o impacto, né, pelo contato que eu tenho com os alunos, até hoje eu tenho contato com alunos que eu tive no meu primeiro ano, 20 anos atrás, como professor. E ver a carreira desses alunos, ver o impacto que as aulas tiveram para eles, eu acho que isso é o que hoje mais me estimula, é saber que aquilo que nós estamos fazendo em sala de aula tem um impacto, tanto na vida individual desses alunos, mas também pelo que eles vão fazer no futuro, e pelas pessoas com quem eles vão trabalhar, pelas mudanças que eles vão gerar. Também uma maneira da gente potencializar e ampliar o nosso próprio impacto. Então, e hoje eu já olho um pouco mais do ponto de vista também de ser professor de professores. Então, eu tenho trabalhado muito hoje com formação docente e o que me motiva muito nessa atividade é garantir que os alunos do futuro, que sejam alunos dos meus alunos hoje, eles não tenham o ensino formalista, o ensino quadrado, o ensino alienante, que foi o ensino que caracterizou a minha formação e que eu espero que outros não tenham. Como tomou contato com o ensino participativo? O contato com o ensino participativo aconteceu, para mim, dentro da própria Fundação Getúlio Vargas. Lembro de ter feito o curso de formação docente, dentre tantos outros professores, com o professor Garcês Girardi, que é uma inspiração incrível, um cara que consegue juntar o lado humano da docência, mas com um olhar técnico, com muita clareza do que se pretende fazer. O ensino participativo redirecionou meu propósito de ensinar e certamente me fez mais reflexivo sobre esse processo. O meu contato com o ensino participativo, eu acho que de uma forma menos sistemática e mais intuitiva, aconteceu na minha escola de ensino fundamental médio, em relação a algumas atividades que a escola aplicava. E eu via uma diferença absurda na minha capacidade de aprendizado e de mudança de comportamento quando estas atividades eram aplicadas versus quando eu estava submetida exclusivamente a aulas expositivas teóricas. Agora, sim, de forma sistematizada e consolidada, eu não tenho dúvida que isso tudo se arrumou para mim através da minha passagem na FGV, inclusive até não só pelos contatos com os professores, mas pela própria inspiração que a escola me trouxe. E eu acho que isso foi assim uma virada de chave, são aquelas experiências transformadoras nas nossas vidas, inclusive repaginando a minha posição de professora e o meu desejo por ensinar. Bom, o contato eu tomei com as metodologias ativas, com as metodologias participativas, ainda nos movimentos sociais, que eu milito nos movimentos sociais muito antes, né, de chegar a ser professor no segundo grau, de chegar a ser professor nas universidades, né? E assim, eu fui tomando contato com as metodologias participativas de educação comunitária, de educação popular, né? E à medida que eu fui investindo na carreira acadêmica, cada vez mais essa fronteira entre o conhecimento científico e o saber popular ela foi caindo. É o princípio da ecologia de saberes que nós encontramos em Boaventura de Souza Santos. Então, hoje em dia, nós praticamos a metodologia ativa, a participação das comunidades ela é
um princípio ético hoje para o planejamento, para o desenvolvimento de conhecimento, a questão da ética, né, da produção do conhecimento e difusão do conhecimento hoje nas universidades. Então, é justamente no contato com essas comunidades que nós fomos nos formando, né, e buscando na academia formas de aperfeiçoar essas metodologias, né? Hoje nós temos as comunidades não simplesmente como sujeitos, né? Nós não vemos as comunidades e essas pessoas, né, que participam do nosso trabalho como pessoas que são carentes ou pessoas que são assistidas. A própria metodologia com a qual nós trabalhamos, nós vemos a comunidade, não só a comunidade vulnerável, mas empresas, organizações sociais, organizações não governamentais, toda a sociedade. Nós vemos a sociedade como uma grande produtora de conhecimento e como coautora desse conhecimento que a universidade tem o papel de sistematizar, de articular o setor produtivo e o setor público para o desenvolvimento de inovações, né? E aí, para finalizar, que a gente constrói a interdisciplinaridade. O Boaventura de Souza Santos, ele fala que dentro da academia nós temos uma mesma cultura, mesmos objetivos, e é muito difícil nós construirmos a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Isso só é possível quando nós colocamos o conhecimento produzido dentro da universidade em contato com o conhecimento que está no mercado, que está na sociedade, que está na comunidade, que chegam novas demandas. É assim que se constrói a interdisciplinaridade dentro dos cursos de direito, e são fatores aí, são princípios epistemológicos e metodológicos no qual nós nos apoiamos para desenvolver esse trabalho de metodologias ativas e participativas, envolvendo estudantes, envolvendo comunidades e todos os atores sociais. O meu contato com o ensino participativo, ele começou propriamente no meu mestrado. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Universidade Estadual do Paraná, e o meu mestrado ele foi na interdisciplinar em Sociedade e Desenvolvimento. E os meus orientadores, um da História e outro da Geografia, estudavam aspectos da educação, uma educação a partir de metodologias ativas, aprendizagem ativa. E eu fui desafiada no mestrado pelos meus orientadores a pensar realmente fora da caixa o ensino do direito. Eu não tinha parado ainda para fazer esse tipo de reflexão. Então foi lá que eu comecei os meus primeiros estudos, realmente aquilo que já me trazia um certo incômodo, no sentido de um ensino muito tradicional, mas eu ainda não tinha um embasamento enquanto pesquisadora para isso. E lá foi o primeiro contato que eu tive, e eu costumo falar, né, é uma picadinha assim que dá aquela doença que você não se cura nunca, e ainda bem, porque quando a gente tem o primeiro contato com o ensino participativo, as experiências são tão transformadoras que a gente só quer viver e experienciar aquilo cada dia mais. Eu tomei contato com o ensino participativo de forma razoavelmente recente, né? Eu sempre me preocupei em dar boas aulas, mas, para mim, durante muito tempo, as boas aulas sempre foram boas aulas expositivas, né? E foi depois que, quando eu ingressei na Universidade de São Paulo, que eu fiz um curso de pedagogia universitária, organizado por algumas professoras e professores aqui do campus de Ribeirão Preto, que eu tomei contato com a ideia de um ensino participativo, com a ideia de que o professor não deve ser o centro das atenções, né? Que o foco não deve ser o ensino, mas deve ser o aprendizado. E essas ideias acabaram me levando a repensar a minha sala de aula, né? Eu fiz, em 2017, um workshop de formação na GV, em que eu tomei contato também com metodologias de ensino participativo de maneira mais organizada, e desde então eu tenho estudado e tentado aplicá-lo, essas metodologias nas minhas aulas. Como acha que o reconhecimento pode ajudar? O reconhecimento, e aí especial, eu fico muito feliz em fazer parte do Prêmio Esdras, o reconhecimento tem a ver com motivação. A atividade docente muitas vezes é solitária. Felizmente, nesse nosso caso, a gente consegue trabalhar juntos e diminuir um pouco dessa solidão. Mas
você tem uma dificuldade de saber como saber se eu acertei ou se eu errei, com quem eu troco, como eu troco. Então, ter o reconhecimento, ter a oportunidade de receber o feedback, seja das atividades que foram recebidas e premiadas e das não premiadas, é uma oportunidade de ouro. Então, é uma diretriz, ter a clareza de que você está olhando na direção razoavelmente certa e se permitir arriscar. Ensinar, em boa medida, em especial o ensino participativo, é um pulo de paraquedas. Você se joga, reza para que o paraquedas abra e curte aquele momento, porque pode dar tudo errado e virar uma outra coisa diferente e maravilhosa de outra forma. Eu acho que esse reconhecimento do Prêmio Esdras, ele traz, de fato, uma sensação de isso aqui está fazendo sentido. O planejamento de uma atividade de ensino participativo, às vezes ele é longo, ele é duro, a gente não tem controle sobre todas as variáveis, mas cada vez mais eu entendo ele como fundamental na formação desses alunos que estão sob a nossa responsabilidade. E eu acho que esse prêmio, ele vem, primeiro, dar um conforto de que isso faz sentido, e depois ele vem trazer a possibilidade de que outras pessoas possam, de fato, ter contato, como nós também termos mais contato com atividades desenvolvidas por outros professores, e isso vira nos inspirar. O conhecimento, como acontece agora com o Prêmio Esdras, é muito importante no nosso trabalho, né? Quem quer andar na fronteira do conhecimento, quem quer andar na fronteira das metodologias, enfrenta dificuldades, não pode esperar aplausos no primeiro momento, porque há um senso comum, há um costume, né? Há uma tradição que às vezes é difícil ser quebrada, e no direito isso é muito comum. É difícil você quebrar certas tradições, né? Certas situações que estão consagradas no direito. Eu posso dizer a vocês que assim, esses prêmios nos ajudam a abrir os olhos dos estudantes para a importância de se envolver nesses tipos de projetos, abre os olhos da família, que também interfere muito e muitas vezes tem dúvidas em relação se aquela é a formação adequada para seus jovens filhos. E quando nós temos o reconhecimento da Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição inovadora, que é uma instituição de grande respeito internacional, que criou o curso de Direito justamente para apoiar o desenvolvimento nacional, e nós nos apoiamos na experiência da FGV, na sua história, né, nos seus princípios para construir o trabalho aqui na Bahia também. Então, isso nos ajuda bastante nessa negociação, porque todo o nosso processo ele não há nenhuma imposição, é um processo de negociação, de convencimento, de construção de consensos, de respeitar a opinião do outro e tentar mostrar-lhes que esse é o caminho melhor na formação dos estudantes. E ter recebido prêmios como o Esdras nos permite mostrar aos órgãos, às agências financiadoras, que nós já tivemos resultados positivos e que foram reconhecidos pela comunidade. Por fim, dizer que o nosso trabalho, nós gostamos muito de submeter o nosso trabalho ao crivo público da comunidade científica, dos pares, dos colegas professores, porque a avaliação que chega para nós é muito importante no sentido da gente realinhar nossas estratégias. Então, ser reconhecida através do Prêmio Esdras vai muito mais do que a menção honrosa ou a premiação em si, né? Ela nos conecta com outros professores no Brasil que também estão desenvolvendo práticas para o ensino participativo. E isso tem um significado muito grande, porque muitas vezes, dentro das nossas instituições, nós ainda encontramos, talvez menos nos últimos anos, em razão das novas diretrizes também, mas a gente às vezes encontra resistência por parte de colegas, de alunos, de coordenações, e isso então faz com que a gente encontre caminhos e se una com pessoas, percebendo que realmente você não está sozinho, que tem muitos outros professores maravilhosos no curso de Direito em todo o Brasil que buscam sempre essas práticas inovadoras com foco no protagonismo do aluno. Então, esse prêmio tem um grande significado porque nos dá essa sensação de comunidade, de pertencimento e de uma verdadeira rede de transformação para a educação jurídica.
o reconhecimento pode ajudar, principalmente, eu acho que na divulgação das práticas, né? A inovação no ensino, nos cursos de direito, ela tende a ser algo muito solitário, né? Normalmente, você não tem iniciativas coletivas de inovação, você tem, normalmente, iniciativas individuais, né? Nos cursos de direito. Salvo raras exceções, a inovação é sempre individual. E me parece que o reconhecimento de uma atividade, da qualidade de uma atividade, do seu impacto, tanto pedagógico quanto social, pode contribuir para legitimar essas práticas dentro das instituições e para disseminá-las entre outros professores que, com essa validação, podem talvez deixar de entender que aquilo é apenas sei lá, uma invencionice de um professor que quer ser diferente, mas que é uma atividade pedagógica consistente, de qualidade, e, nesse sentido, essa validação é extremamente importante. Como o ensino participativo ajudará seus alunos? Eu acredito piamente que o ensino participativo tem um potencial transformador. Ele tira do aluno aquela ideia do papagaio, do repetidor de teorias, do decorador de leis, e ele permite que o aluno assuma um papel de protagonista, um papel de pensador, um papel de solucionador de problemas. Eu acredito que o ensino participativo do direito tem um papel essencial de reconectar o direito com o mundo real. Em alguns momentos, eles parecem que são coisas distantes, ou que a gente está regulando o etéreo, o místico, quando, na verdade, a gente está resolvendo a vida das pessoas. Eu digo para meus alunos no primeiro dia de aula sempre, se sua formação em direito não lhe permite resolver problemas da vida das pessoas, ela não vale muita coisa. Então, o ensino participativo tem esse papel de reconexão, tem esse papel de autonomia, tem esse papel de desafiar as estruturas do direito, obrigando-as a serem lógicas, concatenadas, aptas a lidar com questões sociais relevantes. Sim, eu acho que o ensino participativo, de fato, tem a capacidade de mudar a vida dos alunos. Acho que, além de motivação, de inspiração, traz a sensação de capacidade e de consolidação de si mesmo enquanto um sujeito pensante, enquanto sujeito empoderado, enquanto aquele que tem capacidade de refletir e ser propositivo e construir um caminho diferente. Além de toda a repercussão que isso traz no próprio indivíduo, eu acho que isso também devolve para a sociedade capacidades assim que não temos nem como mensurar. Eu acredito que o ensino participativo me permite colocar os estudantes em contato direto com a realidade e mostrar a eles os caminhos, né? Mostrar a eles como o conhecimento é produzido, como as coisas funcionam, como a sociedade funciona. Isso atua diretamente na formação deles, né? É através do ensino participativo, como eu disse, onde os estudantes são os protagonistas do processo, onde eles são desafiados continuamente a pensar e não ficar numa posição passiva, só como receptores do conhecimento, mas eles passam a ser os produtores do conhecimento. Nós desafiamos eles o tempo inteiro a pensar soluções, levar o estudante para uma comunidade, para que ele possa, nessa comunidade, ajudar, contribuir, pensar soluções para o desenvolvimento local. E isso é muito importante. É preciso levar em consideração também que nós somos seres humanos encarnados, né? Nós temos não só a cognição, nós não temos só a razão, nós temos coração, nós temos sentimentos, nós temos emoções, temos valores, né? Que você não consegue formar pessoas do ponto de vista humano, que não é só o ponto de vista técnico que tem que ser trabalhado, mas também do ponto de vista humano, da formação da inteligência emocional, que aparece no século XXI como uma das principais características que o mercado de trabalho vai exigir. Então, são essas características que nós conseguimos trabalhar, preparar tanto meninos como meninas, né,
estudantes que participam dos nossos projetos, mostrando a forma como o Brasil foi construído em cima de preconceitos de raça, de cor, de gênero, buscando o equilíbrio dessas coisas. É dessa forma que a gente consegue preparar melhor os alunos para os desafios que eles vão enfrentar. Eu não tenho como ensinar, por exemplo, economia solidária, solidariedade com o aluno apenas se lendo um livro. Eu não tenho como falar sobre direitos humanos, direitos fundamentais, direitos relacionados à cidadania, apenas lendo livros. Eles precisam ter esse contato para amadurecer enquanto pessoas. O ensino participativo, com relação ao impacto que ele causa na vida dos meus alunos, das minhas alunas, é algo assim que, claro, que alguns critérios a gente consegue fazer uma medição aqui com verificação de aprendizagem, mas ele toma rumos que nós não conseguimos nem ter a noção do quanto isso vai impactar na vida dos alunos. Eu sou professora já há 8 anos e não é muito tempo, perto de outros colegas que já estão aí na carreira docente há muito mais tempo do que eu, mas eu já consigo visualizar esse impacto na vida dos alunos que já estão desenvolvendo, né, trabalhos, atividades na sua carreira profissional. E esse feedback deles no sentido de dizer, professora, eu lembro exatamente daquela atividade que nós fizemos lá, uma atividade de simulação em sala de aula, e aquilo realmente trouxe para mim um diferencial. Então, poder trazer para o aluno possibilidades para que ele desperte nele os talentos, eu costumo sempre dizer isso. O ensino participativo, ele ajuda a multiplicar talentos. Talentos que os alunos já trazem com eles e nós, como professores, podemos ali regar, cuidar, trazer, né, fertilizantes aí para que esse talento realmente fique muito mais frutuoso e possa ajudar ainda mais esses alunos no desenvolvimento da carreira de cada um deles. Eu acho que o ensino participativo, ele ajuda os alunos, principalmente no sentido de que ele talvez deixe menos ao acaso, ou a uma inclinação pessoal, ou a um insight do aluno, o aprendizado que ele pode ter em salas, né? Me parece que as nossas salas de aula, centradas nas aulas expositivas, em palestras, elas contam com um acaso para que o aprendizado aconteça, né? O aprendizado acontece a despeito do cansaço do aluno, a respeito do tédio, a respeito da posição de contemplação, que me parece absolutamente incompatível com o perfil dos alunos que nós temos hoje em sala de aula, né? E no fundo, ela acaba deixando o aprendizado ao acaso. Pode ser que durante a aula o aluno tenha um insight e que com isso chegue a conclusões a respeito da matéria, mas isso é absolutamente não organizado, né? Me parece que o ensino participativo, no momento em que ele coloca o professor diante da necessidade de planejar atividades que levem o aluno a tirar certas conclusões ou a ter experiências que podem levá-lo a ter certas conclusões, ele parece organizar melhor o processo pedagógico e, nesse sentido, ele deixa menos ao acaso o aprendizado do aluno. Me parece que esse é o maior impacto que teria para os alunos. Gostou? Confere as atividades no Banco de Materiais de Ensino Jurídico Participativo da FGV Direito SP. Link na descrição.